Depois de passar vergonha na internet no ano passado, o Bill Maher ataca novamente. Sim, se tu não sabe, esse foi o comediante que resolveu fazer uma piada num blog com a morte do Stan Lee. Isso foi em novembro do ano passado, né, quando o Stan Lee acabou falecendo, e o cara resolveu dizer que a única contribuição útil do Stan Lee para a humanidade foi o fato dele fazer as pessoas terem vontade de ir ao cinema para ver filmes. E era isso. Também disse que quadrinho é coisa de criança e disse que só um país como os Estados Unidos, que acha que quadrinhos são importantes, poderia eleger um presidente como o Donald Trump. Então tu vê que o cara conseguiu cagar o legado do Stan Lee, cagou o país inteiro, falou mal até dos leitores de quadrinhos. Só que isso não era o suficiente pro Bill Maher. Ele resolveu voltar, e aí no talk show dele, na HBO, ele falou mais groselha. Eu vi o vídeo, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. São mais ou menos uns 5 minutos que o comediante resolve zoar os leitores de quadrinhos. Ele ridiculariza o Kevin Smith, falando que ele se veste como uma criança. Fala de novo que leitores de quadrinhos não fazem sentido, porque tipo, tu não pode passar tua vida fazendo algo que tu fazia aos 10 anos de idade. Diz que quadrinhos não ensinam nada e que se tu quer realmente aprender alguma coisa, tu deveria ler algum livro de algum autor sobre racismo, um livro em si, né, não um quadrinho. Eu acredito que ele tocou no assunto de novo, agora no talk show lá na HBO, porque a repercussão lá do post dele no ano passado, no blog, foi muito grande. Então ele tinha duas opções. Ou ele se retratava, ou, sei lá, tentava se explicar, ou ele ia lá e fazia mais piada, mais brincadeira e ganhava mais uma mídiazinha com polêmica. Obviamente, essas declarações explodiram no mundo da internet quadrinesca, então todo mundo tava falando disso. E um cara que fez um baita de um textão para responder o Bill Maher foi o Peter David, que tu deve conhecer por quadrinhos como o Hulk. Ele ficou muitos anos no Hulk. Ele fez aquele Aquaman sem o braço, com a mão de arpão. Escreveu, por exemplo, Homem-Aranha 2099. É um escritor assim mega conhecido. E ele deu nos dedos do Bill Maher. Ele disse o seguinte, essa tradução é do site Jamesons, parceiro do Dois Quadrinhos. Fãs amam discutir, gostam principalmente de discutir quem os seus heróis podem ou não derrotar. Eles se reúnem em convenções que juntam mais de 50 mil pessoas, se vestem como seus heróis, se empolgam, compram mercadorias, pegam autógrafo, batem foto com seus ídolos. E eu não estou falando de fãs de quadrinhos, na verdade, eu estou falando de fãs de futebol, beisebol e basquete. Mas você, Bill, não está falando mal dos fãs dos esportes, na verdade só está indo lá pegar no pé dos fãs de quadrinhos. E todos esses jogos que eu comentei até agora, eles envolvem bolas. O que é interessante, bolas são brinquedos de bebês. Bebês brincam com bola, mas nem por isso está lá falando que caras que curtem basquete são crianças que não querem evoluir. Também ele citou o Neil Gaiman com aquela citação clássica que ele diz que tu pode ter imagens, que isso é considerado arte, tu pode ter só texto, que é considerado um livro, algo para adulto, mas quando tu junta imagem com texto, tu tem algo para criança, o que não faz sentido. Aí ele defende também que histórias em quadrinhos, na verdade, são mitos modernos, mas o Bill, ele continua a insistir que quadrinhos não são literatura, sendo que quadrinhos são muito longevos, que é uma definição do dicionário para literatura. Por exemplo, tem Action Comics número 1, que tem mais de, sei lá, 80 anos. Mas que se isso não é o suficiente, né, se o tempo de publicação não é o suficiente, talvez a aclamação da crítica, né? Então a gente tem tipo o Watchmen, que ganhou o prêmio Hugo, tem o Sandman, que ganhou o prêmio Bram Stoker, e tem o Maus, que ganhou o Pulitzer. Ou seja, quadrinhos são literatura. Aí ele diz que, na verdade, ele não está revoltado com o Bill Maher porque ele falou mal dos fãs, porque ele mesmo já falou mal dos próprios fãs. Na verdade, ele está revoltado porque ele veio falar coisas que são erradas, claramente inadequadas e incrivelmente injustas. Palavras dele que têm origem na ignorância. Minha opinião sobre toda essa treta. A gente pode considerar que o Bill Maher, ele é um comediante. Então, talvez esse texto do Peter David nem fosse necessário. Ele pegou o estereótipo do leitor de quadrinhos e foi fazer piada em cima disso, sabe? É quase como dizer, o nerd é aquele cara que passa a vida inteira vendo pornografia na internet, não tem talento com as mulheres e é um mijão. Essa foi a minha primeira impressão, sabe? Porque se tu assiste o vídeo do Bill Maher na HBO, é engraçado, sabe? Ele sabe dar o time, ele sabe brincar. Só que eu acho que, por um lado, esse texto do Peter David, ele é importante porque os quadrinhos, eles têm que perder esse estigma. Pensa assim, se lá nos Estados Unidos, que ele tem uma indústria gigantesca, assim, 1000 vezes maior que a do Brasil, existe esse estigma que quadrinho não é literatura e que é uma mídia voltada para crianças,
Imagina como são as coisas aqui. Pensa no quanto é complicado para os quadrinhos ganharem uma certa relevância, um respeito. Aí vai um cara lá como o Bill Maher e resolve fazer piada com um estereótipo que não tem nada a ver com a realidade e propagar uma impressão de que os quadrinhos não merecem ser levados a sério. Por mais que esse texto do Peter David talvez nem chegue no Bill Maher, talvez não faça a mínima diferença, ele continue fazendo piada pra ganhar audiência, é importante a gente espalhar essa consciência. Isso eu acho que é algo que a gente pode inclusive trazer pro Brasil, que é essa necessidade da gente criar um respeito por trás da mídia quadrinhos. Eu não sei quanto a ti, mas eu tenho feito a minha parte, eu sempre que eu posso eu empresto algum quadrinho pra alguém. Por exemplo, eu emprestei Day Tripper pra umas 4 pessoas, e convenci elas que quadrinho não é só coisa de criança. Eu acho que até mais importante do que tu emprestar um quadrinho de super-herói, é tu emprestar um quadrinho que a pessoa vai ler, pare assim e pense, nossa, como isso aqui me adicionou alguma coisa na minha vida. E é um quadrinho. Só para citar um exemplo, há algum tempo eu doei lá pra minha escola um monte de quadrinhos, sabe? Eu tava com preguiça de vender, eu resolvi, tá, vamos dar lá pras professoras e elas vão fazer um uso muito melhor dos quadrinhos. E aí teve um ano que uma mãe foi lá reclamar com a professora de português, que estava usando os meus quadrinhos como tarefa, né, do trimestre. Os alunos tinham que fazer um resumo do que eles leram, e a mãe falou que não ia aceitar esse tipo de avaliação, porque quadrinho não é literatura, e ela preferia que o filho dela lesse um livro do que a professora desse aquelas coisas com figuras toscas pra ele ler. O que eu acho interessante nessa história é o quanto aquela mãe não respeitava quadrinhos. É claro que a gente sentou com ela, conversou, né, a gente explicou, olha, quadrinhos tem como passar conhecimento, e é importante, ele vai aprender, ele vai ter figuras, não só texto. E deu tudo certo, tá? A criança hoje tá lendo quadrinhos e é um leitor de quadrinhos muito feliz. Mas em resumo, eu acho que cabe a nós, leitores de quadrinhos, espalhar a palavra por aí, sabe? Pra combater esse tipo de estereótipo e esse tipo de piada que podem fazer com as HQs. Então dá quadrinhos de presente, empresta pros amigos, porque eu acho que aí a gente vai conseguir construir uma indústria de quadrinhos no Brasil, sabe? Não vai ser sempre uma mídia pequena e com pouco respeito. Eu realmente espero que esse programinha tenha sido legal, e é isso, tá? Comenta aí embaixo o que tu acha desse caso, tá legal? Tchau, tchau.